SIC detém cidadão implicado em assalto à mão armada numa cantina e numa residência. Luandenses enaltecem realizações de feiras de emprego, mas apelam a maior organização das instituições. É para acompanhar essas e outras matérias agora no seu informativo. Um cidadão envolvido no crime de assalto à residência e uma cantina cujo vídeo foi amplamente divulgado nas redes sociais foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal. Segundo o SIC, durante as ações criminosas, os supostos criminosos chegaram de levar 85 mil kwanzas e vários bens de uso doméstico. Este vídeo, que tornou-se viral nas redes sociais, foi fundamental para a apreensão deste jovem de 26 anos de idade, que, como aparece nas imagens, foi um dos autores do assalto a uma cantina no bairro da Grécia, no município do Sambizanga. Entrava o gadono, quando entrava, fechava a porta, o outro tirou a arma, depois tirou o tablet e o dinheiro. Sim, foi muito rápido, que estava com a arma que me encontrou aí dentro, o outro que estava aí, que estava a tirar, que entregou a caixa. Ele entregava a caixa, que recebeu o tablet, não lhe vi bem. O facto de ter ocorrido no dia 4 de abril de 2025, no interior de uma cantina, onde os mesmos roubaram um tablet de 85 mil kwanzas, em que foi lesado um cidadão de 33 anos de idade. Portanto, esses mesmos elementos já no interior da cantina, munidos também de uma arma de fogo, tipo pistola, ameaçaram de morte o cidadão que estava lá, o empregado que estava no interior da cantina, e retiraram então esses pertences e colocaram-se posteriormente em fuga, levando consigo então os pertences que aqui acabei de citar. Em cada uma das suas operações, este jovem teve em posse uma arma de fogo que usava durante as suas ações criminosas. Outro caso ocorreu na madrugada do dia 13 de maio, quando esta senhora, que passaremos a chamar de Telma, juntamente com os seus familiares, foi surpreendida por 3 assaltantes. Estávamos a dormir como é costume, eu e meu esposo. Quando eu me espantei, tinha um barulho enorme na porta. O meu esposo ainda estava a dormir. Eu levantei, fui para a sala, vi que o barulho era mesmo no nosso portão. Eu voltei para o quarto, acordei o meu esposo. Lhe falei: Paulo, estamos a ser assaltados, estão a roubar a porta. Ele levantou, saiu do quarto, foi para a sala. Assim que ele foi para a sala, ouviu o barulho, deu conta que era na nossa porta. Abriu a porta mesmo da sala e perguntou: quem está aí? Por 2 vezes. Quem está aí? Ninguém respondia. Mas nós ouvíamos o barulho de fora, os moços já falaram: arromba essa porta, arromba essa porta, arromba essa porta, faz rápido. Eles entraram, arrombaram a primeira porta, que é o escritório do meu esposo. Os que entraram dentro da minha casa, que eu pude ver, tinham 2 mascarados e 3 sem máscara. Os 3 sem máscara que entraram dentro da minha casa. Os 2 que estavam com máscara que ficaram no quintal a tirar as motas fora. O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal de Luanda explica que os implicados roubaram vários bens domésticos, assim como 2 motorizadas e um computador. Roubaram então no interior da residência 2 motorizadas de marca Lincoln, 3 telemóveis de marcas e modelos diferentes, 2 anéis de ouro e uma impressora e um computador portátil de marca HP. Portanto, foram mesmo já presentes ao Ministério Público, os juízes de garantias, e este elemento teve como medida de coação mais gravosa a prisão preventiva. No entanto, diligências em curso no sentido de trazermos os outros elementos ao processo também para serem presentes ao Ministério Público. Fernando de Carvalho falou igualmente sobre a importância das empresas e moradores optarem pelo uso de câmeras de vigilância. Outro conselho vai nessa vertente, em todos os estabelecimentos comerciais, e não só, em residências, quem tiver condições, claro, a instalação de câmaras de videovigilância que facilitam muito mais no reconhecimento dos marginais e também na sua localização e detenção. Serviço de Investigação Criminal de Luanda
apresenta cidadão envolvido nos crimes de associação criminosa e roubo qualificado de vários bens de uso doméstico. E sobre crimes não é tudo. Os assaltos na via pública continuam a preocupar os cidadãos na província de Luanda. Numa reportagem feita pela nossa equipa, foi possível ouvir por parte dos cidadãos sobre as diferentes formas de como os criminosos atuam. Para muitos, não é nada fácil circular pela cidade de Luanda. Às vezes até não está até com senhoras e que você até aparentemente vai pensar que é idônea, mas também estão todas ligadas numa rede. Os assaltos na via pública são visíveis em diferentes horários do dia, seja nas cidades ou até mesmo nos guetos. As formas de atuação surpreendem cada vez mais os cidadãos. Mas quando eu vivo ainda é persistente, principalmente no horário de trabalho. Aquelas vezes que acordam às 5h30, estão para ir trabalhar. Então, por conta disso, ainda é perigoso. Nós às vezes somos obrigados, às vezes ter aquele contato com um vizinho. Epa, vamos já criar aqui um grupo de 3, 4, 5 pessoas para melhor estar mais seguros. E às vezes também é quando estamos a regressar, às vezes naquele horário das 19, estás a voltar para casa, ainda é persistente às vezes esse tipo de assalto, roubo de telefone. Eu já várias vezes fui assaltada, principalmente no período noturno. No período noturno, quando dar a volta das 18, 20, 21, há sempre assalto, mesmo no autocarro ou no carro, esse monangambé. Às vezes naquele de se encostar, você só vai assustar o telefone, foi. Domingos Paulo fala igualmente sobre a necessidade do policiamento de proximidade. Eu me lembro que há uns meses atrás já havia aquela facilidade de nós termos os números dos comandantes, para qualquer situação você, por exemplo, já pode ligar. Isso também vai melhorar um pouco, que o cidadão também se sinta mais à vontade, você se calhar dar a resposta. Então nós às vezes também temos medo, porque nós às vezes conhecemos, sabemos, não, o vizinho da rua X, se calhar é aquela pessoa que faz aquilo, mas agora para denunciar. Às vezes você fazer a denúncia 2 dias e depois vai ver que ele já está solto. Então a população às vezes também tem esse receio, se calhar devia se criar um outro mecanismo também em que salvaguardasse mais as pessoas. Face a esta situação, o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal de Luanda destacou o trabalho feito pelos órgãos de defesa e segurança, fruto das diversas apresentações realizadas por toda a província, e encorajou os cidadãos a intensificarem as denúncias. Portanto, tem sido feito um trabalho e os resultados são aqueles que nós, órgãos de defesa e segurança, temos apresentado aos órgãos de comunicação social. E também temos contado com a colaboração de denúncias vindas da sociedade, e aqui queremos também encorajar na contínua dessas denúncias, porque só com as denúncias é que nós vamos conseguir estancar, podemos assim dizer, ou diminuir este tipo de criminalidade que é feita quer na via pública, quer em residências, quer em cantinas e noutros sítios. Portanto, é um trabalho árduo, mas as nossas forças, de uma forma incansável, têm sabido dar uma resposta positiva a este tipo de crimes. E, conforme eu disse, os resultados estão aí à vista de todo mundo, são aqueles que nós temos apresentado aos órgãos de comunicação social. E para os que continuarem a cometer crimes, lançamos aqui um alerta aos amigos do alheio de que não existem crimes perfeitos e que nenhum crime compensa. E todos aqueles que insistirem nessas práticas criminais terão sempre a mão pesada da justiça, seja onde eles estiverem escondidos. Nós vamos até lá ter com eles. Vale destacar que só neste ano o Serviço de Investigação Criminal apresentou vários cidadãos envolvidos em diferentes tipos de crimes. Os luandenses enaltecem a realização de feiras de emprego para inverter a situação atual do país de empregabilidade. Porém, pedem mais organização das instituições para atender à demanda da população. Uma feira de emprego é um evento cujo objetivo é dar oportunidades de trabalho remunerado. As empresas e potenciais candidatos encontram-se para trocas de informações sobre oportunidades de prestação de serviços. Geralmente, as organizações apresentam as suas vagas de emprego
e os candidatos buscam trabalho fixo ou estágios, além de fazer networking. Muitos encontram nelas uma oportunidade de primeiro emprego, mas para alguns é só mais uma nova oportunidade e novas experiências de trabalho. Como nos contam estas duas jovens estudantes universitárias do curso de Medicina Dentária. Tenho acompanhado sim algumas publicações de realizações de feiras de emprego, como há pouco tempo aqui passou sobre a SISTIC da Anrotic, não é? Pela cadeia televisiva da TV Sembo. E acredito que isso normalmente acontece para poder expandir diversas empresas e negócios para os novos, não é, que entram para o mundo do mercado para poderem apresentar os seus trabalhos. É satisfatório sim, porque também alguns, pela graça de Deus e pela sorte, conseguem mesmo no mesmo momento adquirir um emprego, alguém que precisa contratar de imediato, alguém que mostrou o seu produto, o seu trabalho e foi aceito. E também acredito que bem, é benéfico, essas feiras são sim satisfatórias. Alguns conseguem sim no momento, não um emprego aí, outros não conseguem um emprego aí, mas conseguem contatos, o que agora nós chamamos de link. Então é benéfico sim porque acabamos por conhecer novas pessoas, um novo mundo de negócios, novas empresas e não só também acaba por nos impulsionar a sermos mais exigentes com o que a gente conhece. Porque se eu sou uma técnica de enfermagem ou fazendo o curso de medicina dentária, estiver aí uma feira de emprego que seja também de saúde, acredito que eu vou acabar por trocar experiências com quem já estiverem ali e para quem já terminou, está à procura de uma vaga, alguém que esteja aí disponibilizado para poder dar uma. Nunca participei, mas já tenho dado a várias empresas currículos e não tenho... Não teve êxito, acredito que porque muitas das empresas recebem o currículo e... Para José Júlio, estudante universitário do curso de análises clínicas, algumas empresas pecam na organização das feiras e simplesmente estão aí para publicitar as suas marcas, todavia sem intenção de dar oportunidades de emprego aos solicitantes. Bem, daquilo que eu tenho constatado, né, eu vejo que na sua maioria é mais para publicitar a marca da empresa que realiza a mesma feira. Sim, porque na sua maioria nós vemos que organiza-se uma feira, mas o real intuito desta mesma feira é publicitar a marca dessa organização que está a realizar a mesma. Segundo o jornal Expansão, Angola conta com 81 centros públicos de emprego distribuídos por todo o país. Apesar disso, dados do Instituto Nacional de Estatística indicam que a taxa de desemprego em Angola subiu para 9,1% no primeiro trimestre de 2024, fixando-se em 32,4%, uma vez que os mais novos são os mais atingidos pela falta de emprego, com mais de 3,7 milhões de desempregados. Volte conosco porque ainda temos outras para lhe apresentar. O intervalo é curto, até já. Olhem atrás de ti. Meu Deus. Tem aqui mais gasolina. Ei. Minha madrinha, como me faz chorar. Ei. Mas eu tô sentindo uma sufocação. Não vou conseguir falar muito, minha madrinha. Obrigada, minha madrinha. Me agarrando desprevenido. De volta com as notícias no seu ponto informativo, o Instituto Nacional da Criança, INAC, realizou recentemente o Parlamento Infantil para discutir a preservação dos direitos da criança. O evento contou com uma delegação da ONU e representantes das províncias do país, do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. O evento, que contou também com a presença da Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Ana Paula do Sacramento Neto, teve lugar numa das salas de reunião do HCTA, Hotel de Convenções de Talatona, em Luanda.
e foi marcado com representações musicais, dança, poesia e sobre atividades. A ministra respondeu. As crianças têm sentimento, as crianças têm opiniões próprias e podem dar sugestões válidas. E nós podermos trabalhar nessas sugestões, nessas opiniões, para melhorar o serviço que fazemos. Por isso é que o Parlamento Infantil tem necessidade de acontecer, para que elas, em conjunto, possam discutir os 11 compromissos, dizerem-nos o que é que elas acham que nós estamos a fazer, como é que acham que deve ser feito, onde devemos acelerar, onde devemos melhorar, para nós, departamentos ministeriais, depois trabalharmos no seu relatório. Na ocasião, a servidora pública do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher contou-nos como está a ser administrado a situação da merenda escolar. A merenda escolar, que agora passa a ser alimentação escolar, está a ser implementada pelas administrações municipais. Portanto, passou agora para a alimentação escolar. Está a arrancar agora e nós vamos fazer a sua avaliação a posterior por via quer das administrações municipais, quer pelo Ministério da Educação, que está a coordenar e vamos ver que lacunas existirão na altura da sua avaliação para melhorar. Para o primeiro vice-presidente do Parlamento Nacional Infantil, Eduardo Jorge, as crianças têm estado a enfrentar grandes desafios estruturais que dificultam o desenvolvimento integral dos pequeninos. Hoje por hoje, as crianças têm estado a enfrentar vários desafios, desafios esses que têm estado a dificultar bastante naquilo que tem sido o desenvolvimento integral das próprias crianças. Tanto é que nós, deputados infantis, somos tidos como repórteres de analisarmos, ou seja, identificarmos os problemas das crianças, concomitantemente também buscarmos algumas soluções e apresentarmos ao nosso executivo sob forma de criar-se estratégias que possam minimizar então as situações que acarretam as nossas crianças. A violência sexual, como um dos temas debatidos naquela plenária, Eduardo Jorge reprova veemente e disse que este é um assunto que a sua presidência vai tratar com mais precisão. A proteção social e combate a qualquer violência que se faça à criança. Tanto é que nós temos estado a desincentivar essas práticas, porque realmente a criança é o futuro do amanhã e a criança, eu tenho estado a dizer que a criança é um mundo não descoberto, tanto é que é uma pessoa cheia de muitas curiosidades e também é uma fase em que ela tem de ser bem tratada para não poder estragar o seu progresso. Já para estes senhores ou indivíduos que têm estado a par e passo com este compromisso da criança, então são responsabilizados, ou seja, penalizados por aquilo que eles têm feito. Vale recordar que o Parlamento Infantil é uma atividade que visa garantir a participação das crianças na discussão e resolução de problemas que as afetam, funcionando como um espaço de representação e discussão para as suas questões. O INAC, Instituto Nacional da Criança, é o órgão responsável por este projeto, com o objetivo de dar voz às crianças na definição de políticas e estratégias que diz respeito aos pequeninos. E na página desportiva, Batista Salvador conta-nos a história de um dos melhores artilheiros da história. O futebolista já passou em times como Mônaco, PSG e Real Madrid. Hoje, pelo Real Madrid, já marcou mais de 40 golos em 56 jogos. Conheça agora a história de Kylian Mbappé. Um dos nomes mais falados do futebol atual. Kylian Mbappé! Gol da França!
Um jogo que mudou o que o mundo pensava sobre um dos melhores jogadores da história. Nunca alguém fez o que Kylian Mbappé acaba de fazer. 3 gols em uma final. Kylian Mbappé Lotin, ou Kylian Mbappé para o mundo. Um dos maiores futebolistas da história do futebol mundial. Nascido aos 20 de dezembro de 1998, em Paris, França. O craque destacou-se pela sua velocidade, habilidade e precisão no ataque, tendo já passado por grandes equipas, como Mônaco, Paris Saint-Germain e agora o Real Madrid. Mbappé passou no meio de 2 golaço! Craque! Craque! Cracaço! A história de Mbappé começou cedo, na altura como jogador do Mônaco, em 2015, com apenas 16 anos. No grupo dos vermelhos e brancos, Mbappé conquistou um título no campeonato francês, além do prémio de melhor jogador da Liga 1 e o prémio Golden Boy, dado ao melhor jogador com menos de 21 anos atuando na Europa. Em 2017, ingressou no PSG, inicialmente por empréstimo, e rapidamente, em 2018, foi comprado permanentemente, num valor de 180 milhões de euros, tornando-se assim no adolescente e no segundo jogador mais caro da história do futebol. Genial! Genial! Pelo Paris Saint-Germain, o camisola 7 conquistou 3 títulos da Liga 1, 2 da Copa de França e foi eleito o melhor jogador do ano da Liga 1, assim como o artilheiro da competição em 2 oportunidades. Atualmente, é tido como o maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain. Filho de camaronês e mãe argelina, atualmente, Mbappé joga pelo Real Madrid pela seleção francesa, onde se destacou como um dos principais jogadores, após assinar um contrato de uma temporada no dia 16 de junho de 2024. Ele é histórico! Ele é a história! Ele é Kylian Mbappé! Demais! De sala cheia, a sua apresentação no Santiago Bernabéu foi marcada por grande festa e expectativa por parte dos torcedores. Kylian Mbappé fez 60 jogos pelo Mônaco, 13 assistências e marcou 27 golos. No PSG, foram 308 jogos, 97 assistências e 256 golos. E por fim, pelo Real Madrid, onde já fez 5 assistências, marcou 43 golos em 56 jogos. Ao longo da sua carreira, o francês disputou em campeonatos como Liga 1, Copa de França, Copa da Liga Francesa, Supercopa de França, Supercopa Intercontinental, Liga das Nações da UEFA, Supercopa da UEFA e tantas outras. É Kylian Mbappé, o futebolista francês. Nela pro Mbappé, pé direito! 2 para você! Genial! Genial! Cracaço na bola aqui no Mbappé! Genial! Pelo mundo, após 12 dias de intensos confrontos, um cessar-fogo foi firmado entre Israel e Irão. Apesar da trégua, a situação permanece intensa, com ambos os lados alegando vitória e os Estados Unidos como mediador. Todo o impacto da atualidade internacional na voz da Patrícia
Batista. O presidente dos Estados Unidos anunciou na sua rede social Social Trace que Israel e Irão tinham chegado a um acordo para cessar fogo. Segundo o presidente norte-americano, os dois países confirmam o fim dos ataques após 12 dias de guerra, um acordo completo e total. A trégua foi implementada gradualmente ao longo de 24 horas. O presidente dos Estados Unidos observou que cada lado deve permanecer pacífico e respeitoso durante a fase de cessar-fogo do outro, enfatizando que tudo deve funcionar sem problemas. Trump felicitou ambos os países por terem chegado a um acordo sobre o contrário do que teria sido uma guerra que poderia ter durado anos e destruído todo o Médio Oriente. A República Democrática do Congo e o Ruanda deverão assinar na próxima semana em Washington um acordo de paz mediado pelos Estados Unidos, que tem por objetivo pôr fim aos combates no leste da RDC. Um acordo provisório anunciado pelos dois países e pelo Departamento dos Estados Unidos abrange questões como desarmamento, a integração de grupos armados não estatais e o regresso dos refugiados e das pessoas deslocadas internamente no leste da RDC. A assinatura do acordo está prevista para 27 de junho. O leste da RDC tem sido assolado por conflitos há décadas, com grupos armados a competir pelo acesso aos recursos naturais, incluindo tântalo, ouro, cobalto, cobre e lítio. É o fim do seu ponto informativo. Gratos pela sua companhia e lembre-se que só quem tem disciplina conhece o progresso. Saudações.